se você estiver nos assistindo do YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal. Nosso canal é Eu Quero Saber, com 0 no lugar do O. Isso é assim no YouTube, isso é assim no Instagram, isso é assim na página do Face. Não tem como nos errar. Nos ajude a crescer para que os vídeos, os conteúdos possam alcançar as vidas que estão precisando deles. Porque isso aqui que eu estou falando não são as minhas palavras, mas são as palavras de Deus. E as palavras de Deus, elas têm poder para mudar vidas. Amém? A melhor maneira de nós criarmos os filhos no caminho de Deus é através do investimento, devemos investir neles. Quero falar sobre 2 tipos de investimentos que são valiosíssimos, um dos mais importantes de todos para serem investidos nos nossos filhos. Quero falar justamente de 2. Se você tiver aí uma caneta, um papel, já anota aí, porque isso é para ser guardado. Primeiro investimento, eu quero falar sobre o ensinamento da palavra. Então, a primeira maneira de nós investirmos nos nossos filhos é ensinando-os o caminho. Vamos lá? Provérbios de número 22, versículo 6, a qual o escritor diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Quando nós ensinamos a criança no caminho que ela deve andar, ou seja, desde a sua infância, ela vai armazenando essa informação e ela armazena de tal maneira que aquilo vai preenchendo não só a sua mente, mas o seu ser, o seu coração. E ela vai se moldando mediante essa informação que lhe é armazenada. Ou seja, o conhecimento, ele não serve só para nos encher de informação. O conhecimento, ele serve para que venhamos moldar o nosso caráter e as nossas práticas de vida. Então esse autor aqui, ele está dizendo para que a criança seja ensinada neste caminho de Deus. E quando ela crescer, essas informações vão moldar o caráter dela. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 a 7, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e a intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então, a partir do momento que eu passo a amar a Deus, eu me dedico a isso, eu passo a amá-lo de tal forma que as palavras dele, os mandamentos dele, quem ama a Deus também ama a sua lei, a sua palavra. Então essas palavras estarão no meu coração. Ao mesmo tempo que essas palavras estão no meu coração, eu vou transmiti-las, compartilhá-las aos meus filhos. Mas ele diz aqui, falarás assentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então você vê que ele cita várias situações. O que ele está tentando dizer? O que Deus está tentando dizer? Olha, ensina os seus filhos em todos os momentos. Você está na tua casa, num momento tranquilo, relaxante. Talvez é a oportunidade que você tem, em vez de você ir para a rede social, para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube. Mas é um momento de relaxar. Irmão, não adianta você relaxar agora e sofrer amanhã. Entenda, hoje você vai relaxar, mas você vai deixar um vácuo, você vai deixar um espaço que precisa ser preenchido. E se ele não for preenchido hoje, amanhã você vai ter que recuperar um tempo que você perdeu e se vai ter que recuperar da pior maneira possível. Eu estou me referindo justamente àqueles filhos que a gente não ensina a palavra, não ensina o caminho, a gente não se preocupa com essas coisas. A gente acha que levá-los para a igreja já está bom demais e não está. A Bíblia está deixando claro isso, até porque não é obrigação do pastor ensinar nossos filhos. Muita gente se confunde nisso. Olha aí, vai pegando isso aí. Muita gente se confunde nisso. Não é obrigação da tiazinha da escola dominical das crianças ensinar nossos filhos. Muita gente
acha que é. Não é obrigação dos professores da sala de aula ensinar educação para os nossos filhos. Vai pegando. Por quê? Porque a obrigação é nossa. Nós somos os pais. É a nossa responsabilidade e não transfira para os outros. Pegou, irmão? Tá pegando aí? Isso é muito forte, muito profundo. Porque hoje nós vivemos uma geração de pais que querem transferir a sua responsabilidade para os outros. A obrigação é tua. É tua responsabilidade instruir o seu filho no caminho do Senhor, na lei de Deus, e dar a devida educação para ele ou para ela. Talvez você possa estar aí ouvindo tudo isso que eu estou dizendo e se perguntando, mas como eu vou ensinar o meu filho se eu não conheço? Exatamente, é exatamente isso. Para você ensinar, você precisa conhecer. Por isso que Deus começa o texto dizendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Porque primeiro quem ama Deus é você. Você só pode compartilhar algo que você já tem. Não se compartilha amor se não tem amor. Segundo, ele diz essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, para você passar para o coração do teu filho, precisa estar primeiro no teu coração. Pegou? E eu não estou dizendo para você ser um expert de Bíblia. Porque tem gente que pensa assim. Pelo menos é o bloqueio que eles colocam, é a barreira que eles colocam para não ensinar os filhos. Mas eu não entendo nada de Bíblia. Ué, que interessante. O que você entende de design de roupas? Mas você não compra roupa para o teu filho? Mas você é um expert em roupas? Um expert no design da moda? Logicamente que não. Mas você compra roupas para o teu filho? Você é um expert em iPhones? Você é um expert em Androids? Mas você não compra celulares para os teus filhos? Você se tornou um expert em aparelhos de celular para poder comprar um celular? Logicamente que não. Está pegando aí? Isso é profundo, irmão. Então você não precisa ser um expert da palavra. Você precisa primeiro amar. O primeiro passo é amar a Deus. Quem ama a Deus também ama a sua palavra. E o pouco que ele aprende, ele também compartilha. Pegou, irmão? Eu preciso que você entenda isso hoje para ter uma transformação na sua casa. Porque a transformação começa por nós, depois passa para os nossos filhos. Então, pouco você sabe, compartilha, porque a palavra ela tem peso de valores cristãos. Tá? Precisamos entender os valores cristãos para transferi-los para os nossos filhos. Segundo investimento, ser o exemplo. 1 de Reis, capítulo 15, versículo 3, olha o que diz. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Bem, de quem está falando aqui? De Abias. Algumas Bíblias já começam com o título Abias imita os pecados de Roboão, seu pai. Nós estamos falando de reis. Nós estamos falando de Abias, que era filho de Roboão, que observou o seu pai, e quando ele vem a reinar no lugar do seu pai, ele segue os mesmos passos dos seus pais. Eu quero que você entenda uma coisa, você que está me assistindo, você que está me ouvindo. Nossos filhos têm uma enorme dificuldade de seguir aquilo que nós falamos ou ensinamos. Isso é fato. Porém, eles têm uma enorme facilidade de seguir aquilo que eles veem em nós. Ou seja, seguir o nosso exemplo. Eles podem não seguir as palavras, mas seguem o nosso comportamento. Aí entra até aquela questão que nós usamos muito quando nós falamos dos nossos filhos, e quando a gente vê um filho bem parecido com o pai, com a mãe, a gente fala, olha, ele puxou para o pai. Veja que ele se comporta igual ao pai. Ele puxou para a mãe. É óbvio que o DNA está dentro desse filho, dessa filha, dessa criança. Isso é fato. Ele carrega o DNA, ele carrega dentro dele a personalidade.
Mas uma coisa que também é fato, que muito desse, entre aspas, puxou, é devido à convivência. E essa criança, esse jovem, esse adolescente, ele vai adquirindo o mesmo comportamento do seu pai devido à convivência. Pastor, isso é uma regra? Não, não é uma regra. Nós vemos que, às vezes, o filho não se comporta exatamente como o pai. Às vezes o pai trilha um caminho ruim, mas esse filho vai escolher trilhar um caminho bom. Às vezes o pai trilha um caminho bom, esse filho vai optar em trilhar um caminho ruim. Então, não é uma regra, mas você também não vai arriscar, né, papai? Não é, mamãe? Você precisa fazer a sua parte. Você precisa ser o exemplo para o teu filho. Não vai plantar maçã esperando colher laranjas. Faça a sua parte. Se você plantar maçã, é muito provável, né, como eu digo a nível de plantação, estou falando a nível de ensinamento, de comportamento. Então, dependendo da maneira que você se comporta, é aquilo que você vai esperar do teu filho. Planta maçã, eu tenho que esperar maçã. Plantar laranja, eu tenho que esperar laranja. Então, eu tenho que fazer a minha parte. 1 de Reis, no capítulo 22, versículo 43. E andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Nós estamos falando agora de Josafá, um outro rei, que ele assumiu o reinado no lugar do seu pai Asa. Só que o rei Asa foi um bom rei, um rei que seguia os caminhos do Senhor, que teve como exemplo Davi, um antecessor dele. No caso aqui de Josafá, ele observa a conduta do seu pai, o rei Asa. E ele vê que Asa seguiu um caminho reto diante de Deus. Asa aboliu a idolatria, Asa fez o que agradou ao Senhor. Note a diferença. Então Josafá, quando ele assume, ele vai seguindo os passos do seu pai. Isso é chamado de comportamento espelhado. É você se espelha, você usa um exemplo, você aprende com aquilo que você vê. Agora, Josafá, ele aprendeu com o rei Asa a ser reto diante de Deus. E onde está a diferença de um reino para o outro, pastor? É muito simples, simples demais. Aquele rei que nós vimos lá, em 1 de Reis, capítulo 15, Abias, que seguiu o caminho mau do seu pai, ele reina por 3 anos. Quanto tempo foi o reinado de Asa? Mais de 40 anos. E o seu filho assume o reinado, trilhando o mesmo caminho do seu pai. Agora é interessante porque você vê não só a decadência moral, mas você vê a maldição que vai sendo gerada através daquele que segue o mau caminho. Então você vê também a bênção do Senhor confirmando aquele que segue um caminho reto. Por mais que às vezes eu tenha dificuldade de fazer o que é certo diante de Deus, eu preciso entender essa importância para a vida do meu filho. É onde eu preciso melhorar os meus caminhos e ter uma retidão diante de Deus. Porque se o meu filho optar em se espelhar em mim, amanhã ele será um filho abençoado em todo o seu reinado, parafraseando assim. Deu para pegar, querido? Isso aqui é maravilhoso demais, a gente poderia falar aqui o dia todo sobre isso. Mas hoje eu queria deixar somente esses 2 investimentos para a vida do teu filho. Pensa nisso, invista nos seus filhos, ensinando os caminhos de Deus e sendo um exemplo para ele ou para eles. E você vai ver que as chances de você ter um lar abençoado serão muito maiores. Se você estiver trilhando um caminho difícil com seus filhos, se apegue a Deus, ame a Deus, siga os caminhos do Senhor, seja um exemplo do teu filho, ensine o seu filho no caminho de Deus e você vai prosperar, sua casa vai prosperar, sua família vai prosperar. Eu tenho certeza disso. A maior prosperidade não está nos bens dessa terra, mas na paz e na felicidade que o dinheiro não pode comprar. Ok? Deus abençoe sua vida. Se você gostou,
compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E se você chegou até aqui, você não pode deixar de assistir o próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela, ó. Deixei esse conteúdo para abençoar a tua vida. O tema é Filhos Desobedientes. O que devo fazer? Clica lá e assiste o vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus.